Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num documento que, olha, é a principal linha de defesa de bilhões de dólares em infraestrutura industrial. E não é só um manual técnico qualquer, não. É o guia definitivo para lutar contra um inimigo que não descansa, a corrosão. A gente está falando da famosa norma Petrobras N2. Pensa um pouco. Como é que se protege uma estrutura gigantesca que vale milhões de um inimigo que nem dá para ver? Um adversário que está ali trabalhando em silêncio, 24 horas por dia, com um único objetivo: transformar aço em poeira. A corrosão, sabe? Ela é muito mais do que uma simples ferrugem. Ela é uma ameaça real à segurança, à operação e, claro, à saúde financeira de complexos industriais inteiros. E é exatamente aí que a norma N2 entra em campo. Ela é o nosso plano de batalha. E olha, esquece aquela ideia de que isso é só sobre pintura. A gente está falando aqui de uma verdadeira estratégia de engenharia, um protocolo super detalhado para escolher e aplicar a armadura certa contra esse inimigo invisível, garantindo que equipamentos essenciais possam operar com segurança por muito tempo. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai entender quem é o inimigo, a corrosão. Depois, vamos decifrar o manual, que é a própria norma N2. Daí, a gente parte para a fundação de tudo, a preparação da superfície. Na sequência, vamos explorar os diferentes esquemas de defesa para cada situação e, para fechar, a gente vê o teste final, que é o que prova que tudo deu certo. Então, bora lá! Começando então pelo inimigo. Para a gente entender de verdade a importância dessa norma, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do adversário. Em um ambiente industrial, a corrosão não é só um probleminha. É uma força da natureza com consequências que podem ser, assim, bem sérias. A ciência por trás disso é um processo eletroquímico que não para. Basicamente, o aço está sempre tentando voltar para o seu estado natural, que é o óxido de ferro. É a natureza dele. Sem uma proteção, a umidade e o oxigênio do ar dão aquele empurrãozinho que acelera tudo. E as consequências são graves. Falhas em estruturas, vazamentos perigosos, paradas de produção que custam uma fortuna por dia. A norma N2 existe justamente para impedir que essa força da natureza haja onde não deve. Agora sim, vamos para o manual. Vamos decifrar a norma N12. Apesar de ser um documento bem denso, o objetivo dela é até que simples: criar um padrão, uma regra do jogo para o combate à corrosão. E para aplicar essa norma direitinho, é fundamental entender a linguagem e o alcance dela. E aqui está a primeira grande sacada para decifrar a norma, a diferença entre o que é obrigatório e o que é só uma sugestão. Um requisito técnico, meu amigo, é lei. A norma vai usar palavras como deve e não tem conversa, não tem jeitinho, é a regra e pronto. Agora, uma prática recomendada é tipo um caminho já testado que funciona, mas que abre espaço para outras soluções de engenharia, claro, desde que sejam muito bem justificadas. Entender isso é o primeiro passo para usar a N2 do jeito certo. E o escopo dessa norma abraça o coração de uma planta industrial. A gente está falando de equipamentos que trabalham em condições extremas, sabe? Alta pressão, temperatura lá em cima, fluidos agressivos. Proteger um reator não é a mesma coisa que pintar o portão de casa. Nesses casos, a falha de um revestimento pode ser catastrófica. E é por isso que a N2 é tão rigorosa com esses equipamentos. Chegamos agora na fundação de tudo. Essa é a etapa que, para muito especialista, define se o trabalho todo vai dar certo ou vai por água abaixo. Pensa bem, não adianta nada ter a tinta mais tecnológica do mundo se a base, a preparação, não for perfeita. Na proteção anticorrosiva, essa base é a preparação da superfície, é o alicerce. A norma exige um processo de 3 etapas sem atalhos. Primeiro, a inspeção visual. É como fazer um mapa do campo de batalha procurando por qualquer contaminante, tipo óleo ou graxa. Segundo, a limpeza química, que é um ataque focado para eliminar esses inimigos. E só depois que a superfície está limpa de verdade é que vem o tratamento abrasivo. E ele tem 2 funções: remover qualquer ferrugem ou tinta antiga e, o mais importante, criar a textura, a rugosidade ideal para a tinta grudar. E agora vamos para os detalhes técnicos, que são bem legais. O tal do grau SA 2,5 é um padrão internacional que significa jateamento ao metal quase branco. Isso quer dizer que a superfície tem que ficar visualmente impecável, quase 100% limpa. Mas só limpar não adianta. O perfil de rugosidade é importantíssimo. Imagina criar no aço uns picos e vales microscópicos. São eles que vão funcionar como âncoras para segurar a tinta. Sem a rugosidade certa, a melhor tinta do mundo simplesmente não ancora, escorrega e, com o tempo, falha. Seção 4. Esquemas para cada cenário. Com a fundação pronta, é hora de pensar na estratégia. A N2 não tem uma solução única que serve para tudo.
Ela é um verdadeiro manual tático que oferece a defesa certa para cada campo de batalha, dependendo das condições que o equipamento vai encarar no dia a dia. A lógica da norma funciona como uma árvore de decisões. Ela basicamente faz 3 perguntas-chave. Primeira, a pintura vai ser do lado de dentro ou do lado de fora? Segunda, esse equipamento tem isolamento térmico? E a terceira, que é super crítica, qual vai ser a temperatura de operação? As respostas para essas perguntas levam a uma condição específica da norma, e cada condição tem o seu próprio esquema de pintura. Olha que interessante este exemplo. Ele mostra perfeitamente como a temperatura muda tudo. Na condição 1, que vai até 80 graus Celsius, se usa um sistema com 2 camadas, um primer epóxi para garantir a aderência e um acabamento de poliuretano para proteger os raios do sol. Simples, né? Mas acima de 80 graus, na condição 2, esse sistema não ia aguentar. A solução, uma coisa completamente diferente. Uma única camada de etilsilicato de zinco-alumínio. Essa tinta se funde quimicamente ao aço, e o zinco age como um metal de sacrifício para proteger o aço. É uma tecnologia muito mais parruda para o calor. E até onde a N2 consegue ir? 500 graus Celsius. Pois é, esse é o limite de temperatura para alguns dos esquemas de pintura mais avançados da norma. Só para ter uma ideia, isso é quente o suficiente para derreter chumbo, é quase o dobro da temperatura de um forno de cozinha no máximo. Proteger o aço numa condição dessas exige tecnologia de ponta, não é qualquer tinta que aguenta. Agora, um dos cenários mais traiçoeiros que existem, a corrosão sob isolamento, ou CSI. Ela acontece ali, escondidinha, debaixo do isolamento térmico, e é um perigo. E a lógica da N2 para lidar com isso é simplesmente genial. Na condição 7, quando o equipamento opera sem parar acima de 150 graus, ele fica tão quente que qualquer umidade que chega ali evapora na hora. E sem água, não tem corrosão. A solução? Não pintar. É isso mesmo, a norma diz para não pintar. Já na condição 8, quando a operação não é contínua, o equipamento esquenta e esfria. Isso cria condensação, a água fica presa ali debaixo e pronto. Aí sim, a pintura com sistema especial é obrigatória. E para o lado de dentro dos equipamentos, onde o ataque químico é muito agressivo, a condição 9 responde com força bruta, uma única camada super espessa de 400 microns de uma tinta chamada epóxi Novolac. 400 microns, isso é quase meio milímetro de espessura. É uma barreira química que se torna praticamente impenetrável contra produtos agressivos e temperaturas altas. E para fechar, a gente chega no teste final. A preparação foi perfeita, a aplicação seguiu todas as regras, mas como a gente sabe que funcionou? Como garantir que essa proteção vai mesmo durar anos? A resposta está no teste final, a prova de fogo que mede a aderência da tinta. A norma exige um teste chamado teste de aderência por tração, ou pull-off test. O conceito é bem simples, mas o resultado é fundamental. Basicamente, um pino de metal, que parece uma pastilha, é colado em cima da tinta já curada. Depois, um equipamento especial se encaixa nesse pino e começa a puxar, com uma força que vai aumentando até arrancar o pino. O aparelho mede exatamente a força em megapascais que foi necessária para isso acontecer. Essa é a medida direta, sem achismo, da qualidade da aderência. E aqui está a beleza do sistema. A N2 amarra cada esquema de pintura a um número, a um desempenho mínimo que tem que ser provado em campo. Aquele sistema da condição 1, de epóxi com poliuretano, precisa aguentar pelo menos 8 megapascais. O da condição 2, de etilsilicato, 5 MPa. E aquele epóxi Novolac é super robusto, precisa aguentar impressionantes 15 MPa, quase o dobro do primeiro. Isso não só prova que a aplicação foi bem feita, mas que o sistema tem a força que precisa para a missão que ele vai encarar. No fim das contas, fica bem claro que a norma N2 é muito, mas muito mais do que um simples manual de pintura. Ela é a materialização de décadas de experiência, um verdadeiro sistema de gerenciamento de riscos. Cada passo, desde a limpeza da superfície até o teste final de aderência, foi pensado para garantir a vida útil de equipamentos que são vitais para a nossa economia e para a nossa segurança. A N2 é um documento vivo, ela evolui junto com a tecnologia. Mas a batalha contra a corrosão, essa luta contra a tendência natural das coisas se degradarem, essa nunca para. E isso faz a gente se perguntar, qual será o próximo grande avanço? Tintas que se curam sozinhas, como a pele humana? Nanomateriais que criam barreiras perfeitas? Uma coisa é certa, a batalha continua e a próxima geração de proteção talvez pareça hoje coisa de ficção científica.